E a UFC, a Universidade Federal, como todos sabem, trabalha também com muitos concursos, organiza, prepara concursos para todo o estado do Ceará. E é interessante que nós também, nesse site, que tem o compromisso de trabalhar todas as bancas, ou quase todas as bancas, principalmente as bancas que organizam muitos concursos públicos, então nós não poderíamos deixar a Universidade Federal de fora do nosso site. Assim, a partir de hoje, nós estamos iniciando um curso de resolução de questões de provas da Universidade Federal, ok? E não vamos perder tempo não, vamos começar já com a leitura de um texto. Olha, pessoal, para ler e interpretar um texto, é preciso que o aluno siga determinados procedimentos. O grande problema, você que está estudando, que está se preparando para um concurso, para o concurso da UFC ou para um concurso preparado pela UFC, você tem que observar principalmente alguns detalhes na hora de interpretar o texto. Diferentemente do que nos foi dito no passado, interpretar não é só ler e responder a questão, não. É preciso educação na hora de fazer a leitura. O candidato tem de se educar, tem de seguir um passo a passo para fazer uma boa leitura. Assim como, por exemplo, eu tenho que saber exatamente onde parar, a hora de parar, o que interpretar. Eu não posso simplesmente ler de forma aleatória. Então, o que nós vamos, antes mesmo de começarmos a leitura do texto, nós vamos ensiná-los como fazer a leitura de um texto. Eis que a UFC trabalha normalmente com textos longos, com textos grandes, e aí ainda mais importante que você saiba fazer essa leitura do jeito que nós vamos passar. Ok? Então vamos para a lousa para que você possa entender qual é o passo a passo da leitura. Então, qual vai ser o meu passo a passo da leitura? O primeiro passo da minha leitura, o primeiro passo que eu vou ter de dar para fazer a leitura é interpretar só escrever junto, ficou muito longe. Interpretar o título do texto. Esse é o primeiro passo. Analisar o título do texto. Veja, anuncie no samba enredo e salve o carnaval. Anunciar diz respeito à propaganda. Mostra-se que quando eu paro para interpretar esse título, antes mesmo de fazer a leitura do texto, eu vou me preparar para essa leitura. Eu já vou descobrir o que o autor quis dizer, porque só existem duas situações para o autor colocar título no texto. Primeiro, ele tem uma ideia, o título, e resolve escrever sobre essa ideia. Ou ainda, ele escreve aleatoriamente sobre um determinado assunto. Ao terminar de escrever, o autor faz uma releitura e resolve batizar esse texto. Assim, esse é o procedimento e por isso que é tão importante fazer a interpretação do título. Nesse nosso texto, quando ele diz anuncie no samba enredo e salve o carnaval, ele quer dizer o quê? Que fazer propaganda no samba enredo é um motivo para que você possa salvar o carnaval, se é que essa palavra carnaval está no seu sentido literal, está no seu sentido real. Mas não é só interpretar o título, não. O segundo passo, depois de interpretar o título do texto, é fazer uma leitura
por períodos. Eu tenho que fazer a leitura por períodos. Ou seja, eu vou identificar, cada vez que um período termina, eu interpreto o que ele quis dizer. O período se encerra com ponto final, com ponto de exclamação, com ponto de interrogação, ou com reticências. Então, período se encerra com ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação ou reticências. Cada vez que isso aparece, nós temos um período terminando, e aí eu paro e interpreto o que ele quis dizer. Depois, 3. Você vai identificar os elementos endofóricos do texto. Os elementos endofóricos que se dividem em anafóricos ou catafóricos. Elementos endofóricos que se dividem em anafóricos ou catafóricos. Os elementos anafóricos se referem ao que foi escrito antes. Os elementos catafóricos ao que será escrito, ao que será escrito após. Depois de identificar os elementos anafóricos e os catafóricos, o próximo passo é destacar os advérbios e as locuções adverbiais. Advérbios e locuções adverbiais indicam a circunstância do texto. Assim, como indicam a circunstância do texto, você, ao identificar advérbios e locuções adverbiais, está identificando as circunstâncias, onde, como, quando, porquê, com quem aconteceu. Depois, você vai destacar conjunções adversativas e concessivas. Essas conjunções indicam o sentido do texto, o sentido de oposição, um posicionamento contrário do autor. Quando você destaca as conjunções adversativas e concessivas, você vai estar se posicionando de forma contrária ao que foi escrito. E por final, o aluno não pode se esquecer de que a sua opinião não é interessante. O que você tem é que buscar o pensamento do autor. Esse é o marco mais importante, buscar o pensamento do autor. Doutores, mas isso aqui você vai fazer durante a leitura. Na hora da resolução da prova, o meu aluno vai ter que observar dois fatores importantes. O primeiro, observar o comando da questão.
E o segundo, que é mais importante ainda, em provas de concurso, só está correto se estiver escrito no texto. Só está correto se estiver escrito no texto. Se não estiver escrito no texto, não está correto. Só está correto se estiver escrito no texto. Se não estiver escrito no texto, não está correto. Eis aí o passo a passo para que você possa fazer uma boa leitura. Depois disso, nós podemos assim ir ao texto, pegar o nosso marca-texto para fazer a leitura. Então vamos começar. Anuncie no samba enredo e salve o carnaval. Deve ser alguma coisa que se refere à propaganda. Isso aqui é um subtítulo. O subtítulo, ele é uma explicação do título. E você deve considerar o subtítulo da mesma forma que considera o título do texto. Então vamos lá. Incluir publicidade no samba é o jeito que as escolas de samba, encontraram para fugir do financiamento ilegal e de manter o espetáculo vivo por muitos carnavais. Vejam que ele está explicando o título. Então as escolas colocam a publicidade dentro do samba enredo, que será cantado para milhões de pessoas por muito tempo, porque o carnaval não é só em fevereiro, o carnaval começa a partir dos ensaios até o desfile e vai vender o produto. Quer ver? Observe agora o título do texto e observe o texto. Vamos fazer a leitura por períodos. Disputar o título de campeã, deixa eu pegar o marca-texto. Disputar o título de campeã do carnaval carioca exige um investimento e tanto. Esse tanto quer dizer alto. Em dinheiro, mais de 5 milhões. Em pessoas, mais de 3 mil. E mal acaba um carnaval, veja esse mal deslocado aqui, indicando o tempo. Sempre que você pode substituir mal por assim que, você tem um mal indicando o tempo. Mal acaba um carnaval, já começa a preparação para outro elemento anafórico se referindo a carnaval. Quem banca tudo? Sempre que existirem perguntas no texto, você deve procurar as respostas. Quem banca tudo? Para começar, a Rede Globo. Veja, você começa com uma explicação, com uma enumeração de fatos. Para começar, a Rede Globo, que paga milhões para a Liga das Escolas de Samba pelo direito de transmitir os desfiles ao vivo para mais de 150 países. Esse que é um elemento anafórico, um pronome relativo que está se referindo à Rede Globo. Você vai identificando. Há também uma verba repassada às escolas de samba pela Prefeitura do Rio, pelo Estado do Rio e pelo Governo Federal. Veja que ele está só enumerando situações. Daí a vírgula sendo utilizada para separar palavras, para partes de uma enumeração, termos de uma enumeração. Continuando, além da bilheteria, nos 3 dias de desfile de 2010, as escolas do samba do Grupo Especial conseguiram arrecadar 42 milhões com ingressos. Tudo isso, ou seja, os 42 milhões, elemento anafórico, é dividido entre as 12 escolas do grupo. Veja, com tanto dinheiro você ainda tem a ideia de oposição. Olha, mesmo assim, mesmo com tanto dinheiro, surgindo a ideia de oposição, falta dinheiro. É aí
que entra o marketing, ou seja, a propaganda, ou como chamo, o carnaval corporativo. Em 2002, propus à Escola de Samba Salgueiro o primeiro enredo patrocinado por uma marca privada. A ideia era falar da história da aviação, do sonho de voar, desde Ícaro até hoje, o sonho de Ícaro, que era o sonho de voar. Virou o enredo Asas de um Sonho, viajando com o Salgueiro, o orgulho de ser brasileiro. Não era esse o tema do marketing da TAM? Sim, era. O carnaval da escola, patrocinado pela companhia aérea, teve um resultado sensacional. O Salgueiro ficou em terceiro lugar em 2010. A Portela também aceitou a ideia. Levou à passarela um carnaval que mostrava como a inclusão social passa pela inclusão digital. A Positiva Informática foi a empresa que investiu na escola. Não se trata de vender o samba, e sim de viabilizá-lo, LOL se referindo a samba. Comecei a trabalhar com marketing no carnaval há mais de 20 anos. Naquela época, o espetáculo era quase 100% pago com recursos não declarados, está entre aspas, porque muito se sabe de recursos provenientes do jogo do bicho. Digo quase 100% porque as escolas de samba recebiam verba da Prefeitura do Rio. Mas, ideia de oposição, dependiam principalmente do patrono, uma espécie de mecenas que investia no carnaval, dinheiro de atividades não oficiais, como o jogo do bicho, como assim falei. De lá para cá, o carnaval deixou de ser só Cartola, Noel e Candeia, e virou uma indústria. Ficou profissional e precisa de recursos vindos de patrocínio para que sua cultura não desapareça. Sem isso, sem esse investimento, corremos o risco de voltar ao financiamento duvidoso. Então veja que o autor ele mostra a importância desse financiamento, dessa propaganda dentro do samba enredo. Então, depois de fazer uma leitura com calma, continua dizendo assim, olha, é um grande negócio para todos os envolvidos. As escolas de samba não precisam buscar dinheiro frio. Veja o adjetivo sendo colocado sem estar no seu sentido real, sem estar no seu sentido literal, estando no sentido conotativo e não no sentido denotativo. O patrocinador associa sua marca à mais pura manifestação cultural brasileira, com direito a convidar contatos de empresas parceiras para assistir ao desfile. Em geral, a expectativa é de que o retorno conseguido pelas companhias seja o dobro do valor investido no carnaval. A questão está em como aliar patrocínio e samba. Cantar Salvo o Bombril aí, gente, seria ridículo. O que vale é bom senso. É preciso trabalhar com o contexto. Lata de leite, sabão em pó, o que não tiver uma história por trás não vira enredo. Com criatividade e pertinência, o carnaval continuará um espetáculo saudável, sem perder sua essência. Ou seja, é importante, de acordo com o autor, fazer essa interação. Vamos lá. O propósito do autor é prestar contas sobre os recursos que financiam o carnaval carioca? Não, falso. Ele relatar a experiência de sucesso de relação entre samba e patrocínio? Não. Ele não quer relatar isso. Ele fala disso, mas ele não quer relatar isso. Persuadir os empresários a oferecer patrocínio às escolas de samba carioca? Não é esse o foco do texto, mas convencer o leitor de que pode ser oportuna a aliança entre samba e patrocínio. Ou seja, o leitor que não está acostumado com essa aliança vai se convencer através disso, quando ele relata, quando ele exemplifica, quando ele dá exemplos positivos. Na letra E, denunciar o pagamento do espetáculo do carnaval com recursos não declarados, ele faz isso, mas não é esse
o motivo principal do texto. 2. O texto tem uma estrutura narrativa, descritiva, expositiva, argumentativa ou convencional, ou conversacional, de conversação. Na verdade, o texto tem uma estrutura argumentativa. Há no texto a ideia da argumentação. Porém, eu já estou declarando aqui, na próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos começar com tipologia textual, porque é necessário que você entenda os tipos de texto e saiba como diferi-los. Então, você espere aí que daqui a pouco eu volto com tipologia textual para nós consolidarmos essa afirmação que é a letra D, ok? Tchau, tchau, daqui a pouco eu volto.